pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Hora da Qualidade com mais um episódio especial. E como estamos no Novembro Azul, hoje o tema será PSA, o que você precisa saber. E eu vou deixar aqui o convidado se apresente. Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou médico formado pela FAMERC em 2019. Atualmente eu estou de residente, como residente de Medicina de Família e Comunidade, aqui em São Bernardo do Campo. E hoje o Fê me convidou para a gente conversar um pouco sobre o que é o PSA, o que a gente precisa saber, se esse é um exame relevante realmente para a gente pedir para fazer parte da rotina de rastreamento das outras doenças mais prevalentes que a gente precisa de atenção. Para quem não sabe, pessoal, o Lucas é meu primo, ele é médico, que nem ele falou, e ele e a Flávia, que é minha irmã, foram os primeiros a fazer o podcast. Então, o projeto começou com o convite deles. Talvez se eles não tivessem aceitado, eu não teria começado o projeto. Então, Lucas, só tenho a agradecer a você por tudo que você fez, por ter dado esse start inicial para mim. E a Flávia também. Beijão. E eu vou deixar, pessoal, que ele conduza esse podcast e vai falar um pouco sobre a saúde do homem. Vamos lá? Muito bem. Obrigado pelo convite. Bom, você bem lembrou, Fê? Hoje, esse mês é o Novembro Azul, E aí, dentro da política ministerial, a gente tem alguns meses que são tomados por cores, para a gente se referir a um grande tema da área da saúde, Então, a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, para falar sobre saúde da mulher. E agora a gente está indo no Novembro Azul, discutindo aqui saúde do homem, E a gente resolveu escolher esse tema, o PSA, porque é uma coisa muito frequente na clínica, Bem assim, frequentemente os pacientes chegam para a gente, no consultório, pedindo PSA, querendo saber mais sobre o PSA, preocupando-se, com a saúde, e essa é uma oportunidade para a gente tanto desmistificar o que significa esse PSA, quanto para a gente dar, olhar para a saúde de um outro jeito, um jeito mais ampliado mesmo. A gente não achar que saúde é fazer exame o tempo inteiro, E pensar que existem outras formas da gente prevenir doença que não fazendo exames. E que alguns exames podem ser até mais danosos do que benéficos para a nossa saúde. O PSA é um bom exemplo. Bom, mas o que é esse PSA, O PSA é um antígeno, É uma molécula, uma substância que a gente secreta, a nossa próstata naturalmente secreta, e a gente dosa ele na corrente sanguínea, Essa secreção, a secreção do PSA pela próstata, ela pode ser aumentada em algumas situações, por exemplo, você andar de bicicleta, você transar antes de colher o exame, ou então qualquer outro tipo de atividade ou estresse, pode aumentar a produção do PSA. Não necessariamente esse PSA aumentado vai significar que a gente está diante de uma próstata que está doente, que tem alguma coisa de errado acontecendo ali naquele órgão. Pode ser justamente isso que eu falei agora há pouco, Algumas dessas alterações que são benignas, que não vão trazer nenhum malefício para a gente, nem na saúde. Mas ela também pode se elevar, o PSA também pode se elevar quando a gente tem uma neoplasia, ou seja, um câncer, O que acontece? A gente tem vários tipos de cânceres de próstata, Alguns eles são mais agressivos e outros eles vão se desenvolvendo lentamente, e aí a gente pode até morrer de outras coisas e não daquele câncer que está se desenvolvendo. Quando a gente dosa o PSA, a gente não vai saber diferenciar naquele primeiro momento se a gente está diante de um câncer que é mais agressivo, rápido, progressivo, ou se a gente está diante de um câncer que vai crescer mais lentamente, que a gente não precisaria de fazer nenhuma medida de intervenção, por exemplo, uma cirurgia para retirada da próstata, ou alguma outra coisa invasiva que vai impactar e que vai ter os seus efeitos colaterais também. E aí, esse é o grande cuidado, E é sobre isso que a gente vem falar hoje aqui, Será que esse exame ele é realmente útil? Então, eu falei para vocês que ele se eleva em situações que a gente poderia, situações benignas. Ele se eleva em situações malignas
E nessas situações a gente não sabe diferenciar no primeiro momento se esse câncer ele vai se desenvolver rápido ou se ele se vai desenvolver lentamente. E a gente poderia viver tranquilamente com esse câncer e morrer de outras causas, que é o mais frequente. Então, será que ele é um bom exame? Né? O que a gente descobriu é que não, ele não é um bom exame. Né? O Instituto do Câncer ele já não recomenda mais que a gente faça o rastreamento do câncer de próstata dosando o PSA. Né? Não existe evidência científica mais para isso. O Ministério da Saúde também, junto com a OMS, não recomenda mais esse rastreamento. Né? E outros países também não estão mais recomendando. Por exemplo, o caso da Inglaterra, né? Eles não recomendam. E nos Estados Unidos, eles recomendam que a gente converse com o paciente, né? Antes da gente pedir. E explique tudo isso que eu estou falando agora para vocês, né? De maneira mais individual, né? Porque a gente vai estar diante de uma pessoa que vai ter dúvidas próprias, singulares. E aí a gente discute com essa pessoa se, no caso dela, vale a pena ou não a gente pedir esse exame. Porque pedir o exame, quando a pessoa diz que quer o exame, ela também está assumindo alguns riscos, né? O risco principal é o exame vir alterado. A partir disso, a gente não consegue ignorar, né? Um exame alterado significa que a gente vai fazer uma série de outras intervenções até a gente conseguir chegar na etiologia, né? No porquê que aquele exame está alterado. E essa série de exames, né, que a gente desencadeia como se fosse um efeito dominó mesmo, uma cascata, né? Aliás, esse é o nome, né? Cascata diagnóstica. A gente deu um start na cascata e a gente não consegue mais parar ela até a gente não chegar no resultado final, que na maioria das vezes é uma biópsia. A biópsia que tem os seus riscos também. Risco de sangramento, risco de dor crônica, risco de impotência sexual. São riscos que a gente não pode negligenciar, que a pessoa tem que estar muito ciente antes da gente pedir pela primeira vez esse exame. Daí a gente tem algumas recomendações, né, de quando vale realmente a pena pedir esse exame. Normalmente a gente indica esse exame, né, quando a gente conversa com a pessoa e ela está com alguns sintomas urinários, né, que podem ser sugestivos de uma alteração na próstata. Então, diante daquela clínica, né, daqueles sinais, daqueles sintomas que a pessoa está trazendo para a gente no momento da consulta, a gente divide com ela que, apesar de problemático, né, talvez para essa pessoa o exame do PSA ele possa trazer algum benefício. E aí a gente discute isso. Tem uma tabelinha bem interessante e eu acho que vale a pena a gente colocar no link no finalzinho para as pessoas acessarem, porque ele é didático, né? Foi feito um estudo, uma análise comparativa, né, entre um grupo de 1.000 homens que tiveram o exame solicitado, tiveram o PSA dosado, e 1.000 homens que não tiveram o PSA dosado. A taxa de mortalidade entre os grupos foi a mesma, né? Tanto em um quanto em outro, 200 homens morreram de câncer de próstata. O que acontece? Aquele grupo de homens que fez o PSA e deu alterado, a gente teve uma taxa de falso positivo de 180. Então, veja bem, né? 180 dos resultados positivos, eles foram... Deixa eu melhorar isso para ficar bem didático. Então, vou refazer essa parte, né? E aí você deve estar perguntando assim, nossa, mas vocês devem estar se perguntando, né? Mas isso é uma coisa recente, essa discussão do PSA, né? Não deve ser tão antiga. É porque eu vou ao neurologista ainda esse ano e ele me pede um PSA total e livre. Bom, e não, eu digo para vocês que não é algo recente, né? A gente tem uma revisão, uma grande revisão clínica feita pela Cochrane em 2013, demonstrando já uma análise comparativa entre 2 grupos de homens. 1.000 homens que fizeram o exame do PSA e 1.000 homens que não fizeram o exame do PSA. Tanto em um quanto em outro grupo, a taxa de mortalidade foi a mesma, né? 200 homens morreram, sendo que 8 do primeiro grupo e 8 do segundo grupo morreram de câncer de próstata. Ou seja, pedir o exame não alterou a taxa de mortalidade. Pedir ou não pedir o exame não altera quem vai morrer. Essa é a primeira constatação. A segunda
é que o exame veio positivo para alguns desses homens. Em 180 deles, não se tratava de um positivo, mas que, na verdade, era um falso positivo. Ou seja, né, o exame veio positivo, mas não se tinha doença nenhuma. 20 desses homens, continuando, né, segundo achado, terceiro achado, 20 dos homens que fizeram o exame receberam um diagnóstico desnecessário de câncer de próstata. O que significa isso? Por que é o diagnóstico desnecessário? É aquele diagnóstico, nesses homens se diagnosticou aquele câncer de desenvolvimento muito lento, de desenvolvimento que não ia matar eles por conta do câncer, né? Porque a gente viu que 8 já morreram, né? Esses 20, eles estão no outro grupo, no grupo que ficou sabendo do diagnóstico de câncer, mas que o câncer não iria matar eles, né? Eles provavelmente iam morrer de outras causas e não do câncer em si, porque se tratava de um câncer de desenvolvimento lento. E isso traz pra gente, aí pode parecer nada, né? Mas é muita coisa. Imagina você ter um diagnóstico de um câncer que não vai te matar, mas você fica com aquilo, né? Sua experiência de doença muda totalmente, né? Você se sente doente. Uma pessoa que não teria nenhum tipo de sintoma antes passa a se sentir doente, né? E isso impacta muito na qualidade de vida, em como que aquela pessoa... É como se fosse um placebo, então, Lucas? Vamos supor, né? Não seria muito bem um placebo, mas seria, por exemplo, assim, viver mais tempo da vida com um diagnóstico que não traria nenhum desfecho diferente para aquela vida, entendeu? Entendi. É como se você descobrisse uma pinta no seu pé, que é um câncer, por exemplo, mas que não vai te matar, não vai fazer nada. E aí você se sente doente por aquilo, sabe? É um exemplo meio bobo, mas é só para a gente fazer um comparativo. Entendi. E então essa revisão, né, de 2013, ela trouxe dados muito fundamentais, né, para a gente perceber que não tem muito benefício da gente continuar com esse rastreio populacional, porque pedir um exame para uma população enorme, né, a gente vai ter bastante falso positivo, a gente vai ter, e nesses falsos positivos, até a gente descobrir que é um falso positivo, essa pessoa vai ser submetida a um ultrassom, a uma biópsia, a talvez outra biópsia. E aí a gente vai produzindo, cada vez que a gente produz uma intervenção, a gente também produz junto com ela um risco dessa intervenção produzir algo negativo, né? Então, a gente pode melhorar a vida daquela pessoa, ou então a gente pode piorar drasticamente, a depender do tipo de intervenção que a gente faz. Pedir um exame, às vezes a gente acha alguma coisa que não tem, como a gente está vendo com o caso do PSA, mas eu estou indo até além um pouco. Então, eu tô falando assim, por exemplo, a gente vai lá e pede um ultrassom para essa pessoa. E aí a gente olha e acha uma outra coisa dentro dessa próstata, né? Ou então esse ultrassom ele vê uma outra estrutura do corpo, alguma coisa que deixa a gente em dúvida, e a gente vai pedir um outro exame para tirar essa dúvida. E isso pode nunca parar, entende? E a pessoa se sente doente. Uma pessoa que não tinha nada, só ia fazer um check-up, e aí agora ela está se sentindo doente, achando que tem algum câncer, que vai morrer, começa a somatizar. Ou seja, né, o que é isso? Jogar para o corpo algumas emoções e começar a vivenciar sintomas que não têm uma base muito bem estabelecida, mas que tem a base psicológica, como gatilho, como etiologia, entende? Então, são muitas implicações. Fora os custos, né? É uma coisa que se debate bastante hoje. Os custos da gente fazer um rastreio mal indicado. Então, a gente fez esse rastreio, identificou um exame positivo e a gente faz essa cascata diagnóstica. Isso custa muito dinheiro, né? Essa pessoa vai ter que ir para algum lugar fazer uma ultrassonografia, que o exame custa, mas o profissional também custa. Manter aquele serviço de ultrassonografia, pensando num sistema de saúde público igual o SUS, custa também. Então, são várias coisas que se somam e aí, né, jogando tudo isso na mesa e fazendo uma revisão de evidências, né, o que a gente tem é que não é um exame adequado para a gente fazer rastreio de câncer de próstata. A gente pode prevenir isso de outras formas que não com o exame, porque o exame não previne. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir o câncer de próstata, né? Nada muito específico do câncer de próstata em si, mas são coisas que a gente vê que está ligado à melhora do desempenho celular como um todo.
E isso, por si só, já preveniria o câncer. E outros tipos de cânceres também. Por exemplo, exercício físico. Hoje a gente sabe que o exercício físico é uma grande fonte de endorfinas, ele libera também outras vias fisiológicas que a gente tem para melhorar a nossa saúde celular. A gente sabe que tem aquele hormônio, né, que até os pesquisadores brasileiros descobriram, irisina, que é liberado quando a gente faz atividade muscular. Então, tudo isso está muito ligado com a proteção, né, celular que a gente precisa para não desenvolver o câncer. Outras coisas, alimentação saudável, a gente não ingerir nenhum tipo de substâncias como nicotina, e isso implica em não fumar, né, e mais, a gente não usar nenhum tipo de droga, tentar manter uma vida mais regrada, mais saudável e equilibrada, assim, que é possível, né? Isso dentro desse contexto que a gente tem de trabalhar o tempo todo, de se alimentar cada vez pior, né? Então, quase que um resgate aí para a gente viver uma vida mais saudável, né? Um apelo aí. Sim. E, ô Lucas, tem algum exame de prevenção, ou prevenção não, né, para constatar o câncer de próstata mais Então, específico? mais específico, se não tem nenhum que seja mais específico. E esse é um debate, assim, né? Porque estão em estudos alguns outros tipos de marcadores, né? Mas o PSA é aquele que a gente tem de mais acessível e universalizado, né? Então, o PSA ele continua sendo o exame de eleição para quando a gente tem uma suspeita de câncer e a gente vai em busca desse resultado, né? Então, o que a gente está debatendo aqui é que o PSA não é um bom exame para se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata como forma de rastreio. Então, o que é o rastreio? É igual a mamografia, né? A mamografia está bem estabelecida para mulheres numa determinada faixa etária. A gente não tem isso para o PSA. Mas, quando chega um sujeito, né, que tem uma idade avançada, mais de 50 anos, tem outras características que chamam a atenção. Por exemplo, sinais e sintomas que falam para a gente que possivelmente são da próstata. Nesses sujeitos, a gente vai pedir o PSA, né? Conversando com ele, debatendo sobre as limitações do exame, a gente vai acabar pedindo, se ele assim também desejar, né? Então, fazer esse tipo de decisão compartilhada com a pessoa é o primeiro passo. E isso é o primeiro passo até para a gente não cair nessa armadilha de achar que o PSA também não serve para nada, né? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Ele serve sim, ele tem sua utilidade, mas a sua utilidade é uma utilidade singular, que a gente precisa discutir com a pessoa, e não sair por aí pedindo como se fosse um exame de rotina, que a gente vai fazer anualmente, porque não é. Deixa eu falar um pouco desses meses aí, né? Então, colocar uma cor para o mês, né, e a gente remeter isso a um tipo de saúde específica, né, de uma saúde voltada para um tipo de população específica, é uma estratégia interessante, né, mas a gente também não pode cair no risco de ser reducionista, né? Da mesma forma que a mulher não é só mama, ovário, colo do útero, o homem não é uma próstata, né? A gente também não pode se reduzir a isso, né? Isso é mais um dos órgãos que a gente tem, e a nossa saúde, a gente precisa de debater ela também em outros termos, né? Em como a gente está reproduzindo a nossa própria vida, o quanto tempo a gente passa em contato com a gente mesmo, para a gente poder viver uma vida mais conectada com a gente, sem também deixar de lado a coletividade, né, o cuidado que a gente tem com as outras pessoas, o quanto que a gente consegue fazer exercício físico da maneira como é recomendado nos guidelines, nos protocolos, o quanto disso que a gente consegue efetivamente fazer, né? Porque a gente passa a maior parte do dia no trabalho, o nosso trabalho é monótono, é um trabalho que a gente se aliena e a gente não consegue ser saudável totalmente nesses termos, né? A gente 100%, precisa né?
Se a gente recebe uma notícia, um dado que a gente não consegue interpretar, e a gente vai no Google, e aí a gente vê que tá ligado com câncer, pô, o que é aquilo, né? A gente vai ficar, vai começar a ter sintomas, né? Isso é natural, é normal, é assim que a gente responde. E aí a gente, e você falou do estresse, né, que foi importante também. A maior parte, assim, das coisas que a gente não consegue explicar, a gente acaba botando a culpa no estresse, né? E de fato, o estresse ele é culpado por muita coisa até que a gente não sabe, né? O estresse hoje já está comprovado que aumenta risco cardiovascular. Então você veja, é, uma das maiores causas de morte é causas cardiovasculares, né? E o quanto disso também não está somado com o estresse. E não só o estresse, né? O estresse talvez a ponta aí do iceberg, né? Junto com ele vem uma alimentação ruim, vem uma falta de atividade física, vem noite mal dormida. E todas essas alterações vão se somando e a gente não tem, né? Nosso corpo não tem jeito, a gente não é máquina, né? A gente vai somatizar e vai ter doenças por conta disso também. E eu recebo muitas pessoas, assim, né, no consultório. Muitas pessoas que estão estressadas, que o trabalho é a maior fonte de sofrimento, em vez de ser, né, uma fonte de alimento, né, assim, para a alma, para a vida, para tudo, né? Não, o trabalho ele é cada vez mais uma fonte de sofrimento. E durante a pandemia isso piorou muito, né, porque as pessoas foram trabalhar de home office, e aí você não sabia mais delimitar o que era o trabalho, o que era a tua casa, onde é que começava a tua vida, onde começava a tua vida profissional. Então, tipo, tudo ficou uma coisa muito misturada, né? Tudo mudou, né? E resgatar o equilíbrio é difícil. Não que ele Legal. tenha tido um dia, né? Mas a gente buscar um equilíbrio aí não é fácil. Eu entendo, nesses tempos que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio, mas, como você falou, não é fácil, e tentar equalizar, né? Se puder, faça exercício, não deu para ir na academia, faça uma caminhada, tenta comer, não é deixar de comer uma pizza, um hambúrguer, né? Mas Exato. você dosar aquilo E que fazer você o que é pode. possível, né? É fazer o que é possível, assim, pensando, uma coisa que eu gosto de pensar bastante junto com os meus pacientes, né, é o que você gostaria, como que você gostaria de alimentar o seu corpo, né, pensando que o seu corpo é o lugar que você habita, e é o lugar que vai te acompanhar durante muito tempo, né, a gente tem que ter uma relação boa com a gente mesmo, né, se a gente quiser estar aí em busca de uma saúde melhor. E essa relação passa, aliás, né, essa busca passa também por a gente pensar, né, o que eu estou consumindo de bom para mim? Né, será que tomar 2 caixas de cerveja no final de semana vai ser uma coisa bacana? Né? Verdade, mano. É que você falou, Né? Tem uma pra isso acontecer. é uma máquina, né? O corpo humano é uma máquina. Se você começa a alimentar ele do que ele não precisa, ou alimentar ele em grande quantidade de alguns alimentos, ou cerveja, que seja vinho e tudo mais, ele uma hora ele vai pedir, ele vai falar, opa, isso não tá legal. Sim, e às vezes a gente só vai descobrir quando o motor estiver falhando real, né? Sim. E que nem você falou também, a gente tá falando de estresse, eu tenho gastrite, e é associado ao nervosismo. Aí depois que eu parei mesmo de passar nervo, assim, a controlar, né? Às vezes a gente tá, como eu sou um pouco ansioso em algumas situações, a controlar essa ansiedade. Então aí diminui, tipo, raramente eu tenho ali eu tenho gastrite. E isso melhorou bastante. Acho que isso também é a saúde do homem, né? Não adianta você ir no médico, né, Lucas? Você vai lá e você fala, você tem que fazer isso, isso e isso para melhorar. Aí a pessoa vira as costas e fala, não vou fazer. Então, essa é uma questão, né? O que adianta a gente falar, né? Eu acho que o melhor é a gente informar para a pessoa os riscos, os benefícios e a gente decidir junto, né? Eu não consigo também dizer para alguém, olha, você vai ter que andar durante 1 hora por dia. Aí a pessoa vai falar, beleza. Nem eu faço isso, sabe? Então é muita sacanagem assim, a gente fazer isso. Precisa de uma decisão compartilhada mesmo. Né? O que você consegue fazer na sua rotina? Pensando que precisa de fazer algum exercício físico.
Ah, então consigo 20 minutos de manhã e 10 minutos à noite. Ótimo. É isso que a gente vai ter. Melhor Legal. do que nada. Vou aproveitar. Queria perguntar para você. A saúde do homem e da mulher também, né? Dentro do SUS. Como você tem um bom conhecimento disso, fala para a gente como que funciona. Dentro do âmbito do SUS, assim, a gente tem a política, né, as políticas nacionais voltadas para cada tipo de população, né? Então a gente tem uma política de atenção integral à saúde do homem, a gente tem uma política de atenção integral à saúde da mulher e a mesma coisa com criança, com idoso. O SUS ele trabalha bastante nessa lógica, né, de promover políticas específicas também para populações específicas. Temos também da população da política nacional, política de atenção integral, política nacional de atenção integral à saúde LGBT, né? Porque também quando a gente está falando de homem, a gente não está falando só do homem hétero, né? A gente também está falando do homem que é gay, do homem que é bi, do homem que é trans, e de todas as outras formas de ser homem e de ser, de existir, né? Nessa sociedade hoje que a gente vive. E aí, dentro do SUS, a gente tem todo o escopo legal, né, que já é suficiente para a gente fazer esse respaldo, suficiente no sentido de amparar os trabalhadores, né, mas também não é que seja suficiente para a gente dar conta de toda a diversidade do ser homem que a gente exige, que existe hoje na nossa sociedade, né. Então, a gente trabalha com a pessoa, né, e isso. Aí eu não entendi, Fê, se você queria que eu falasse assim, se É isso existe aí tipo, uma mesmo. especificidade maior, eu acho que Não, não tem, sabe? é, não, é isso aí mesmo que você falou. Basicamente Ah, é então isso. tá. Então, beleza. Porque, tipo assim, pra mulher tem alguns programas pro homem, né? Por exemplo, assim, o SUS oferta vasectomia, planejamento familiar também inclui o homem, né? O pré-natal também tem o pré-natal do homem, né? Porque não é só a mulher que fica grávida, o homem também tem que estar lá parceiro. E a gente também tem uma série de ações que a gente consegue fazer voltadas para o público masculino, se essa for a demanda da nossa população que a gente está assistindo, e se a gente tiver profissionais que também estão interessados em abordar esses assuntos. Né? Vou falar uma experiência minha. A gente lá na UBS, né, que eu sou residente, né, a gente tem debatido muito nas reuniões de equipe o problema do álcool, né, porque isso tem gerado muitos, e o público masculino é o público que consome mais álcool. Né? E aí não é só o abuso do álcool que é um problema por si só, né, a intoxicação, mas é de toda a dinâmica de disfuncional que isso gera, né, tanto dentro daquelas próprias famílias, sofrimento para os filhos, sofrimento para as esposas, né, quando na maioria das vezes são homens casados com mulheres, existe violência doméstica gerada não só pelo uso do álcool, né, mas que tipo ganha outros níveis, né, uma outra intensidade quando você tem pessoas alcoolizadas cometendo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem debatido hoje, pensar estratégias para lidar, né, e isso envolve também usar os recursos do SUS, né, o que a gente vai fazer, né, a gente vai fazer grupos, a gente vai fazer uma abordagem comunitária focada em algumas ações, né? Isso ainda está em aberto, a gente está decidindo. Mas são recursos do SUS que a gente tem usado. Então o SUS ele garante isso para a gente. O SUS ele tem um papel fundamental, né? Uhum. E pensar o problema junto com a comunidade e com os profissionais da UBS, né? Isso falando da atenção primária. Legal. Acho que o Lucas era basicamente isso mesmo, né? O bate-papo, que a gente conversou um pouco antes. Só queria agradecer você novamente. Obrigado Obrigado. aí. Só tenho a agradecer aí pelo seu tempo. Você nem está em São Paulo, né? Você está. Não, eu tô aqui, né? Tô de estágio aqui em Natal, fazendo É isso mesmo. ativo da residência. Legal. Agradeço aí, agradeço a todo mundo que está escutando e está vendo. Escute a Hora da Qualidade, compartilhe, curta, siga. E depois eu vou colocar também, né, Lucas, as suas redes sociais.
quiser ver lá, ver o trabalho do Lucas também, só seguir ele lá também. E aí eu vou colocar as referências daquilo que a gente discutiu agora, né? O Fer vai colocar aí no finalzinho, né, do texto. E que bom que a gente está discutindo isso, né? Porque discutir saúde do homem é uma coisa que ainda é um pouco meio tabu, né? A gente fica focado em um tipo só de masculinidade, num tipo só de homem, e não pensa também na diversidade que existe hoje, né, na nossa sociedade, que sempre existiu, na verdade, também, né? E às vezes a gente se foca em exames que não vão trazer nada, mas que também simbolizam alguma coisa. Simbolizam uma preocupação com a saúde, um desejo de mudança. E é aí que a gente tem que aproveitar mesmo, né? Eu acredito assim, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade para discutir e ter uma conversa franca sobre o que significa essas intervenções, o que elas trazem de impacto no corpo, o que vale a pena a gente intervir e se debruçar para mudar. Sim, Então, e que muito nem a gente conversou, né? E cuida, né? Se cuida. E se tiver que procurar um médico urologista, um médico geral, procure. Não deixe passar, né, Lucas? Exato, procure um médico de família e aí a gente vai fazer essa coordenação do cuidado aí. Legal, isso aí mesmo. Nem Agradecer sempre ao precisa pessoal. de especialista. Que Lucas, cortei Essa você? é uma O discussão. que você falou que eu cortei você? Não, eu falei, nem sempre precisa do especialista, né? E a gente consegue até ter mais ganhos se a gente tiver um médico generalista avaliando, né? E se for um médico de família e comunidade, melhor ainda. Mas é verdade. Obrigadão, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Fefe. Um beijo. Beijão.